E aí galera, quem fala é o Rafe do Projeto RM, bem-vindos novamente ao meu canal. E se você gosta de anos 80 e gosta de polêmica, visite meu outro canal chamado Projeto RM Apenas. O apenas não existe, tá gente? É só Projeto RM. E também, se você gosta de viajar e pagar pouco, visite também o perfil do Instagram da minha irmã chamado Turista Iniciante, que ela dá dicas de viagem e de preço. E também, se você quer aprender um pouquinho de inglês, visitem lá o meu perfil chamado Teacher Rafe, também no Instagram, onde eu dou dicas de inglês, ensino algumas coisinhas lá bem legais, tá bom? Então se você gosta desse tema... Então galera, voltando aqui ao tema, deixa eu perguntar pra vocês saberiam me dizer quantas línguas existem hoje em dia? E vocês saberiam dizer como classificá-las morfologicamente? Eu vou dar 3 segundos pra vocês responderem. Galera, na verdade existem mais de 6.500 línguas hoje em dia. Obviamente que havia muito mais outras no passado, mas elas acabaram ali falecendo, né, sendo extintas. Bem, sobre a classificação delas, eu vou começar falando um pouquinho sobre história. Assim, no final do século ali 19, no começo do século 20, os pesquisadores ali, os linguistas da época, começaram a ver que as línguas, por mais diferentes que elas fossem, elas tinham ali algumas características em comum com relação à sua morfologia, ou seja, a formação das suas palavras. E eles resolveram ali classificar as línguas em 2 grandes grupos, como línguas analíticas e línguas sintéticas, que eu vou falar agora para vocês. Bem, as línguas analíticas, elas possuem como característica de serem pobres em flexões. E o que são flexões nesse caso aí? Me explica, Teacher Rafe. Flexões são, na verdade, aqueles elementos que indicam plural, indicam aumentativo, indicam passado, presente e futuro, indica pessoa, modo, ou seja, qualquer coisa ali que tenha essas indicações. Então essas línguas, elas são pobres nesses elementos, né, na sua morfologia. Por exemplo, tem línguas como o inglês, que possui flexões ali de plural, de aumentativo, né? Mas é uma língua bem pobre se a gente for comparar com as línguas sintéticas, como o português, como o alemão, por exemplo, que ali possuem várias flexões que indicam tempo, modo, plural. O inglês realmente ele é bem pobre em relação a isso. E são línguas assim, geralmente mais fáceis para a gente aprender por conta desse quesito. E outra característica também das línguas analíticas é que elas possuem uma sintaxe ali bem rígida. A gente não costuma fazer, por exemplo, como nas línguas latinas, né, inverter a posição ali, colocar o objeto na frente do sujeito. Geralmente nessas línguas isso não vai ocorrer. E assim, a gente tem as subcategorias das línguas analíticas que eu vou falar agora para vocês, como as línguas isolantes. Qual é a característica das línguas isolantes? Elas não possuem ali flexões, basicamente nenhuma. Todos os elementos que você precisa, você encontra disposta na frase, ou seja, nas línguas analíticas isolantes, o que vai acontecer é que vai ter uma palavra para indicar o verbo e vão ter vários elementos dispostos nessa frase para indicar tempo, indicar pessoa, indicar número, ou seja, através de partículas ou através de preposições. Tá? Então é tudo separadinho, bem diferente ali do português. E dessas línguas isolantes fazem parte muitas línguas tonais, como o chinês mandarim, o cantonês, também o vietnamita. Outra subcategoria das línguas analíticas são as chamadas línguas polissinéticas, que ao contrário das línguas isolantes ali, elas em vez de separar os seus elementos, né, separar seus morfemas, elas juntam todos e formam tudo uma palavra só. É tipo como se você falasse uma frase inteira utilizando apenas uma palavra. E algumas línguas que fazem parte desse esquema são a língua groenlandesa, e é uma língua bem interessante, né? Tem até um exemplo aqui do groenlandês com essa palavra aqui. Alikursa suilama suanerarta saga luarpali, que significa exatamente isso daqui. E agora vamos falar um pouquinho sobre as línguas sintéticas, né? A característica das línguas sintéticas é justamente a questão das flexões, que, como eu já falei, indicam plural, pessoa, modo, tempo, tudo que é aquilo que a gente basicamente tem em português, né? Em algumas línguas que usam também as declinações para indicar sujeito, indicar o acusativo, né? Ou seja, o objeto, também fazem parte dessa família. Então a característica das línguas sintéticas é justamente terem vários elementos ali que indiquem tempo, modo, pessoa, dentro de uma mesma palavra. E quem fazem parte dessas categorias são as línguas, nesse caso, como o português, o russo, o alemão,
o francês, ou seja, as línguas latinas em geral, também, obviamente, muitas outras línguas ali indo-europeias. E uma subcategoria das línguas sintéticas são justamente as línguas aglutinantes, que justamente eles possuem ali, eles vão somar mais elementos do que as línguas sintéticas que a gente já conhece. E nesse caso é como se você pegasse assim um verbo e somasse ele com um adjetivo, e dando assim uma outra palavra, criando palavras através de diferentes tipos de morfemas. Pode parecer bem estranho, né, para a gente que fala português. E um exemplo disso é a palavra seguzensen, que é do turco, que significa você é bonito ou você é bonita. Ou seja, eles somam ali o adjetivo güzel com o verbo ser, nesse caso, sen. Güzelsen, ou seja, você é bonito, você é bonita. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se deixaram, já deixa aquele like e se inscreva aqui no canal, tá bom? E obviamente que eu aceito sugestões também de vídeos, alright? Então galera, thank you so much, this is Rafe here speaking, and see you next time.